noite, moçada. Boa noite, boa noite. Vamos chegando, vamos chegando. Ó, o mineiro aí já, boa noite. Estamos chegando, daqui um pouquinho a gente já vai dar início a esse bate-papo de hoje. Essa conversa aí com um cara que é sensacional. Vamos chegando, só esperar um pouco o pessoal ir entrando aí. Daqui um pouco eu já chamo o Glauber e a gente já dá início a essa conversa, a esse bate-papo de hoje. Vamos chegando, boa noite. Boa noite, Priscila. Boa noite, Caio. Vamos chegando, moçada. Que daqui um pouquinho a gente já começa a live de hoje. O Glauberzeira já tá por aí também. Vamos chegando. Vou chamar o Glauber aqui. E já começamos essa live. Forró. Fala, Glauberzeira! Boa noite! Tudo bem, Menon? Tá tudo bem, graças a Deus. Hoje, Bom melhor demais. Isso aí, cara. Prazerzaço estar aqui mais uma vez. Um dia especial para nós aí, para todos os futuros médicos veterinários, né? Hoje é o nosso Parabéns, dia. Dia da Medicina Veterinária. É isso aí. Parabéns, Menon, equipe Caltrane. É uma data que a gente, eu acho que deve comemorar muito, pois não é fácil, né, Menon? Não é fácil, não. Não é Não é fácil, fácil não. também. Mas é muito gratificante, né? Mas é isso aí. Então, um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente aí, todos os médicos veterinários ou os futuros médicos veterinários. Um abração, um beijo no coração. Que Deus continue abençoando a caminhada de cada um de vocês, com muito sucesso aí, e que sempre ajude os animaizinhos e, de uma forma direta ou indireta, ajudar muitas pessoas, né? Isso aí, cara. Isso Tô aí. mandando os convites aqui, o pessoal pediu para Manda lá. convidá-los. Então, daqui a pouco a gente Deixa eu... começa. Tem tempo ainda. Até meia-noite é hoje. Sim, nossa, nem fala. Que dia corrido hoje, Mena. Fiquei sabendo que você atropelou um motoqueiro hoje. Não, cara, gente na minha frente, vindo para casa aqui, eu tive que ajudar, prestar um socorro aí, e foi bem complicado. Cheguei agora na correria aqui, mas deu tudo certo, graças a Olha, né? Tava brincando que me falou isso ali, que você viu o acidente e não teve Deus. como Vamos aí. escapar. Sim. Mena, vamos lá. Tema de hoje? Lesões podais, corporal e em relação com a reprodução ali, né? Todas elas eu acho que são Sim, meio que relacionadas, né? Os três tópicos aí que a gente falou agora, eu acho que de uma sim. forma ou de outra eles têm uma relação entre eles, né? Deixa eu ajeitar um pouco mais perto aqui. Sim, cara, a podologia bovina está crescendo cada dia mais, né? Tem uma busca imensa aí por médicos veterinários na área. Isso é muito prazeroso, né? Saber que tem pessoas querendo buscar conhecimento nessa área. E não é só podologia bovina, né? Não é só casquear uma vaca, né, mesmo? A gente tem outros grandes fatores, né? A começar pelo score de condição corporal, porque na faculdade aí, por exemplo, quando você fala... Eu pelo menos pensava isso. Quando eu aprendi score de condição corporal, a gente muitas vezes imagina que a vaca que reduz seu score, ela está passando fome, né? Não está tendo um alimento. Mas, na verdade, não é, né? Ela está passando por algum desafio metabólico ou alguma doença no pós-parto que vai causar essa redução de score corporal, né? Mais especializada para leite, mais ela vai sofrer com isso, né? Exato. Menon, eu separei até uma parte da minha palestra para simplificar o nosso assunto, né? Para deixar aí um informativo melhor para o pessoal, né? Primeiro, eu queria deixar à disposição para quem tiver perguntas aí, fique à vontade, né? Eu acho importantíssimo, isso traz
melhor conteúdo aqui para a live de hoje. Eu quero te fazer uma pergunta, Menon. Posso? Manda lá, ué. Se eu não souber, eu pulo. Eu também, se eu não souber, eu pulo. O que você hoje nas fazendas, você está atendendo a campo, não está, Menon? Sim. Você está aí visitando várias fazendas, não exclusivamente uma, né? Isso. Chamado, temos chamado, uma ou outra mais frequente. Sim. O que você vê de PEV hoje nas fazendas, que é o período de espera voluntária? Varia bastante, Glauber. Varia Mas bastante. o que é o varia? 45, 60, por aí? 5,80. Dependendo da propriedade, eles estendem um Dependendo da pouquinho propriedade, mais. sim. O Tem a PEV. questão da produção de leite da vaca, né? Que Da pode, vaca, muitas vezes o pessoal atrasa. a reprodução da fazenda também é importante. Não adianta só a vaca produzir leite e a reprodução não andar bem, né? Então, você vai acabar atrasando Sim. muito essa vaca, né? Então, se a reprodução Exato, está exato. andando bem, a produção boa, dá para estender um pouquinho mais esse PEV aí. Sim. Então, pensando nisso, Menon, o que eu tenho observado? Eu tenho observado muito que o pessoal se apega muito a esse PEV, né? Eu vi uma palestra do Felipe uma vez aqui com vocês falando sobre isso, que depende muito do PEV de propriedade, mas o pessoal quer muito correr contra o tempo, né? Para inseminar essa vaca o quanto antes. E a gente tem as principais doenças que podem acontecer: mastite, endometrite, cetoses, acidose, por aí afora. Mas o nosso grande parâmetro é sempre a vaca, certo? Nós sempre olhamos para a vaca, né? E o score corporal dela tem uma importância enorme. Porque uma vaca debilitada, ela vai deixar de se alimentar, ela vai consumir energia corpórea, vai reduzir esse score corporal, e tudo isso desencadeia desafios metabólicos, né? E cada vez mais eu estou vendo o pessoal falando assim: o momento ideal para casquear uma vaca é sempre no pré-parto, sempre no pré-parto, sempre no pré-parto. Mas a gente não se liga numa coisa. Não adianta você estar introduzindo isso na propriedade, mas não livrando a vaca de sofrer doenças ali no pós-parto, né? A dermatite, entre outras, né? E esse é o nosso grande desafio. E aí eu queria hoje falar sobre isso, porque quando a gente tem uma vaca com doenças X, endometrite, por aí afora, ela abre porta para ela também ter problemas podais, né? E a questão do problema podal, ela tá assim, o agravante dela vai ser sempre o score corporal. Eu vou virar a câmera aqui para entrar nesse assunto, né? Então, vamos lá. E o contrário também vai acontecer dela Pode desenvolver. falar. Digo, se ela chegar manca no leite, né? Se ela vir ali do pré-parto manca, ela chegar no início da lactação manca, com certeza ela vai ter alguns outros problemas aí por causa dessa manqueira, né? Por causa dessa afecção podal que ela teve ali no pré-parto. Mas eu vou além, Menon. Uma vaca que teve, por exemplo, uma cetose e perdeu aí 1,5 ponto de score corporal. Aqui está uma imagem de como nós vamos observar esse score corporal, né? Ilho a isquio, inserção de gordura na base da cauda, entre outros pontos, né? Ela vai afetar diretamente também essa segunda imagem aqui, ó, que é o coxim digital plantar, que é um tecido adiposo inserido logo abaixo da falange, né? Aqui temos o sesamoide também, né? Dá para ver aqui. E todo o aparato de ligamentos e tendões. Por sua vez, quando nós temos uma vaca de baixo score corporal, nós também iremos perder gordura nessa região do coxim digital ou coxim plantar, né? Que é uma estrutura aí de tecido conjuntivo, constituída de gordura, e por aí vai. E aí o que acontece? Quando a gente perde esse tecido, né, não devido à claudicação, mas secundário, nós teremos uma claudicação, por exemplo, isso vai trazer muita dor, né? Aqui uma tabela, né, do Bicalho, uma pesquisa de 2013, aí, uma referência dele. Eu acho que isso é até mais antigo,
tem artigos que falam disso há anos atrás também, de qual seria essa espessura do coxim plantar, né? E aqui é possível ver. Uma vaca de score 3, por exemplo, ela tem um pouquinho a mais de 1 centímetro de coxim plantar, né? Diferente de uma vaca de score 4, no qual vai estar ultrapassando 1,1. E aí, essa pequena variação, Menon, causa muita dor. Porque você imagina assim, se essa vaca tem uma dermatite digital que não está lá na sola, que não está ligada diretamente no espaço interfalangiano, mas mesmo assim, ela vai fazer o quê? Uma vaca que tem uma lesão no posterior direito, ela vai jogar todo o peso para o esquerdo. E esse esquerdo, ele está comprometido com o seu sistema de almofadas, né? Que é o coxim plantar. Então, assim, é isso que eu venho propondo nas palestras, falando bastante com o pessoal. Como é visível uma vaca que passa por uma condição de score corporal negativa, né? Devido a doenças metabólicas, como ela sofre se ela, naquele momento, ou logo após aquele momento de recuperação de score corporal, ela sofrer uma lesão podal. Então, isso é gravíssimo, porque se ela sofre uma lesão nesse período, ela não tem um suporte corpóreo para isso, e isso dificulta que ela vá se alimentar, que ela vá viver sua vida junto com as outras vacas para ganhar score corporal. Você está entendendo como essa relação de score corporal vai muito além das doenças metabólicas? É bem complexo, né? A gente pensa só na vaca ali, 1, 2, 3, 4, 5, mas esquece do que ele vai agravar, né? Do que ele vai influenciar para frente ali. Exato. Exato. E as vacas muito pesadas também vai ter uma influência negativa aí nos lesão, alguma coisa nesse sentido? O que seria um score muito pesado, ô Menon? Você acha que o que seria o ECC? Uma vaca obesa, né? Obesa, é. Eu vou até puxar aqui para você. Vou te mostrar uma relação minha de atendimento, no qual nós observamos a evolução do score de locomoção das vacas que eram quase obesas. No caso, um score de condição 4, né? Deixa eu só achar aqui. Realmente, tem uma frase do professor Birgo, não sei se é dele a frase, mas é uma frase que eu escutei dele, que eu acho sensacional, que é o seguinte: vaca que pare gorda morre, né? Porque o desafio dela é enorme, a chance de uma cetose gravíssima existe. Então é bem complicado. Mas, porém, vacas que têm uma condição de score corporal melhor, elas têm uma recuperação maior, devido ao coxim plantar, tá? Isso é provado através de artigos e provado até pelas minhas fichas de atendimento, né? Eu vou virar aqui para te mostrar uma ficha de atendimento minha. Tá aqui um exemplo, ó. Nós temos essa vaca 86 aqui, Mena, que ela tem um score corporal, essa segunda coluna, em 4 na nossa avaliação. E um score de claudicação em 2,5, né? Porém, temos na recuperação dela, por exemplo, aqui, na recuperação dela, o score de locomoção, desculpa, falei errado, score de locomoção 4, score de condição corporal 2,5. Na evolução, 30 dias depois, após o atendimento, nós temos aqui um score de locomoção 2, uma redução bem expressiva, e um ganho de peso devido ao score de locomoção ter caído, né? Porque uma vaca que manca menos tem mais saúde, maior acesso ao coxo, maior disponibilidade de estar acompanhando o rebanho. E aí nós temos o caso de uma vaca com score de locomoção 5, quer dizer, quase não anda, e uma vaca com score de condição corporal 4. É quase uma obesa, né, Mena? 4,25, 4,5 acima já é uma vaca bem gorda aí no rebanho, né? Temos que olhar com atenção. E aí, olha a evolução do score de locomoção 30 dias depois. Nós saímos de 5 para 2. Então, assim, qual que é essa associação? Nós associamos, Mena, que uma vaca de score de condição corporal alto,
devido a essa região do coxim plantar, ela tem uma recuperação melhor, porque o suporte, o aparato dela de tecido adiposo logo abaixo da falange, ele é mais espesso. Isso garante com que ela sinta menos dor, né? É bem curioso isso. Um amortecedor, né? Pergunta aqui. Você associa mais os problemas podais com genética ou fator ambiental ali? Fator local para local, propriedade para propriedade, tipo de piso, tipo de manejo ali que tem no piso, né, com os dejetos, Sim. e aí vai. Olha, a genética pode influenciar, mas a questão do ambiente interfere muito mais, tá? O que eu vejo muito aqui, vocês aí no sul têm um rebanho totalmente diferente do nosso, aqui no sudeste. Aqui no sudeste nós temos muita girolando, muita vaca girolando. E o que eu mais vejo aqui nos produtores é que o cara passou o período inteiro dele de produção na fazenda, criando girolando, que tem uma genética com maior resistência, é um animal mais rústico, do cruzamento do zebuíno com o taurino, e quando ele começa a introduzir, ou inseminar, ou trabalhar com plano genético, para trazer o rebanho holandês para dentro da propriedade, já criando 3/4, 7/8, 15/16, ou até comprando novilhas holandesas pura e trazendo para o mesmo sistema do girolando, ele tem um desafio. Ele começa a ter problemas de lesões podais, problemas metabólicos, estresse térmico. Então, assim, se você me perguntar, o problema é a genética ou o problema é o ambiente? Para mim, o problema é o ambiente, tá? Porque o proprietário, ele que está causando esse desafio. Ele está trazendo animais muito mais apurados ou 100% europeu para dentro de um sistema que é para o meio-sangue ou para o zebuíno. Então, assim, o fator genético atrapalhou a produção dele, mas, na verdade, ele não tem um ambiente para aquele fator genético. Você consegue compreender, né? O Gleison está na live também. Abraço para o Gleison aí, um baita profissional. Um abraço, Gleison. Valeu. Complementa ali que o casqueamento preventivo também é uma coisa que influencia bastante aí, né? Sim, demais. Eu sou um grande defensor da parafuncional, do casqueamento preventivo. Hoje, as propriedades, principalmente aí no sul do país, o próprio Gleison com o Marcos vem fazendo um trabalho muito sério de conscientização ao produtor, né? Mostrando resultados. E, realmente, a forma de prevenir as lesões podais é a parafuncional. Eu tenho até uma roda aqui, vamos dizer, um cronograma de casqueamento. Vou até entrar nesse assunto aí. Obrigado, Gleison, por essa pergunta, que foi um artigo que eu escrevi para o simpósio da Faculdade de Santa Maria ano passado, em novembro de 21. Vou mostrar aqui rapidamente. Olha aqui. Aqui nós temos o momento ideal para parafuncional, né? Imagina que isso daqui é a vida da vaca ao longo do ano, tá? É a vida da vaca ao longo do ano. Então, aqui temos a data do parto, né? Qual seria o momento ideal para fazer essa para? Aqui na secagem, 60, 55 dias antes do parto. Eu evito grandes problemas nessa região vermelha, que é o quê? A região vermelha, que é 21 dias, que antecede o parto, depois os 30 dias, primeiros 30 dias pós-parto, temos um tempo aqui que até podemos fazer uma segunda para, caso precise, ou até caso dê alguma dermatite, alguma coisa, mas esse seria o terceiro momento, não é o ideal. É o último momento para você fazer a para. O importante é entre 30 e 45 dias. Por que 45? Porque de 45 a 90, nós temos o pico de lactação, né? E nessa fase aqui, nessa transição de 21 dias pré-parto para 90 dias pós-parto, temos que ter uma vaca muito saudável, né? E o segundo melhor momento seria no meio da lactação, 90 dias até 150, 120 dias aqui, né? Tudo isso, Menon, pensando na reprodução
e na produção. Porque com 90 dias nós já esperamos que essa vaca esteja ou passado por uma concepção, né? Por um processo aí de inseminação, por um cio natural, ou então até com uma prenhez confirmada, né? Então, quer dizer, não vamos deixar o casco interferir na questão produtiva e reprodutiva. E realmente, o melhor caminho é a parafuncional. Ela pegue bem ali no início dos trabalhos reprodutivos e no perto do pico também, né? Sim, exato. Exato. Eu vou até aproveitar. Deixa eu separei algum material aqui para hoje estar debatendo com vocês, né? No qual diz o quê? Eu falei sobre a questão da concepção, né? Que eu separei uma imagem muito boa para mostrar. Ô Menon, uma vaca que passa, vamos dizer, por um problema de retenção de placenta, geralmente há necessidade de um anti-inflamatório ou não? Retenção de placenta. O que você acha? Se ela tiver temperatura alta, né? Sim. É questão de avaliar, mas caso tenha, temos que fazer, né? Exato. Dependendo do quanto tempo ali é interessante você entrar, né? Sim. Até eu queria até perguntar uma hora isso pro Luiz, que tem dados muito bons lá da Fazenda Francana, mas talvez você tenha. Uma vaca que passa por algum tratamento com anti-inflamatório dentro do pré-parto, dentro do pós-parto, desculpa, dentro do PEV, você acha que reduz a chance de concepção? Com certeza reduz. Eu não vou saber em números, né? Quanto percentual que isso vai afetar na vida reprodutiva, na próxima reprodução dela, na próxima concepção. Mas o Luiz deve ter alguma coisa, vou perguntar para ele. Sim, exato. O que acontece? Que eu venho observando isso há um tempo e até separo, lendo artigos, estou vendo que isso está aumentando muito. O pessoal que tem vacas que sofrem lesões podais nesse período de pré-parto, o produtor, infelizmente, ou até médicos veterinários que não têm tanta noção sobre o assunto do casqueamento, entre casquear a vaca, a primeira coisa que eles fazem é a aplicação de um anti-inflamatório, né? Geralmente, um anti-inflamatório não esteroidal, né? E tem estudos, tem artigos comprovando que quando nós aplicamos um anti-inflamatório não esteroidal, nós bloqueamos esse feedback positivo para P4, né? A quantidade de P4 circulante no ovário, que está ali para uma nova onda folicular, ou a vaca chegando próximo de um cio, isso reduz. Tanto vacas protocoladas ou não, né? Há uma incidência de que a produção de P4 pela vaca é reduzida, né? E aí eu separei uma imagem aqui que eu achei fantástica, né? Vou mostrar para você também, Mena. Só um minuto. Tá aqui, ó. Nós temos 3 colunas aqui. São vacas tratadas, uma de controle, né? A coluna do meio, essa do meio, são vacas tratadas com AINE, num período pré-ovulatório. E a coluna a terceira coluna são vacas que sofreram uma aplicação de AINE, mas também sofreram uma aplicação de NRH. E aí temos uma grande diferença na avaliação Doppler na irrigação ovariana. Você vê como ela é menor. Esses pontos vermelhos, para quem não entende de Doppler, é o fluxo sanguíneo, né? E esse fluxo sanguíneo ele é reduzido quando a vaca passou por um tratamento de, por exemplo, aqui no artigo está um flunexin meglumine, né? Então isso nos mostra, mais uma prova de que, como uma lesão podal, mesmo que tratada, ela vai interferir negativamente na concepção dos animais, né? Então, assim, estamos aqui em meia hora de live, eu já falei pra caramba de 3 pontos, né? Com a ajuda do Gleison aí também. Nós temos o problema da parafuncional, do score corporal, que vai causar talvez mais dor na vaca, dependendo da lesão, devido ao aparato que ela deveria ter do coxim plantar. Nós temos o reflexo do tratamento, né? Que vai também causar
vamos dizer assim, uma deficiência de P4 e causando também uma deficiência nesse ciclo ovulatório, né, da vaca e toda a concepção. Então, quer dizer, o casco está inteiramente ligado, não só o casco, mas o casco está inserido junto com as principais doenças do pós-parto em problemas graves de escória corporal e reprodução. Esses pontos que eu queria estar ligando aqui. Não. Perigo, né? Deu uma cortada aqui, Menon. Eu falei que eles acabam se ligando, né? Eles acabam sendo influenciados um pelo outro ali. Sim, Pergunta exato. só tinha aquele Exato. comentário do ali. E é isso aí, ó. Não temos perguntas por enquanto. Pessoal, se tiver alguma dúvida aí, manda aí. Sim. Dá tempo. Vamos que vamos, tem Eu tempo ainda. teve outra coisa também, Menon, que eu estava reparando, eu reparo nos cursos já faz um tempo, né? Que é uma dificuldade muito grande do pessoal de identificar quando a vaca necessita ou não de um casqueamento, né? E isso é um grande problema hoje nas propriedades. Eu queria saber do pessoal aqui, quem que conhece score score de locomoção, se alguém já teve esse assunto aí trabalhado dentro de propriedade, se usa isso para avaliação. Alguém conhece, sabe avaliar uma vaca que está claudicando? Não sei. Você sabe esse assunto, ou Menon? Conseguiria identificar, avaliar ou não? Ele consegue, né? Aí eu acho que quem está na rotina, quem está no dia a dia, acaba desenvolvendo um olho ali e acaba vendo fácil a vaca que está sofrendo, está iniciando uma lesão ali, né? Está começando uma claudicação, que eu acho que teria que trabalhar na prevenção para não deixar nem começar, né? Mas se ela está iniciando ali, é a hora que é mais fácil de você resolver esse problema. Mas o que acontece? Ainda eu vejo aqui na região, tem muitos produtores que acabam esperando muito, sabe? Esperando demais, sabe? Entendeu? Aquela história, Exato. por que eu vou mexer no pé da vaca? Nossa, meu pai antigamente mexia com leite, tinha vaca de leite e nunca cascava vaca. Mas que tipo de instalação, que tipo de animal que ele usava naquela propriedade, né? Qual que era a Então, produção das vacas do pai, né? produção, né? Então acaba atrasando um pouco, né, esse casqueamento, né, essa tomada de ação ali para elas não desenvolver os problemas. Aí, dependendo da situação, você chega num rebanho aí que tá 30, 40% das vacas claudicando, né? Então é Exato, bem exato. e o A foco gente é o que tem, eu acho que um pouco pode ser negligência, mas um pouco também pode ser a dificuldade técnica, né? Para nós veterinários aí que estudamos a dor, nós temos aí o estímulo da dor, né? Uma resposta mediadora até chegar a uma percepção lá no sistema nervoso da vaca, né? Então, é muito mais fácil, talvez, para nós técnicos, né? Mas é difícil avaliar. O ideal é que a gente pegue vacas no score 2, né? Que seriam aquela claudicação leve. Porque quando a vaca demonstra que ela está claudicando, ela já passou por esse processo de mediação, né? O sistema nervoso central dela já está ali informando que eu tenho dor, que eu tenho que, né, passar por um tratamento ou algo do tipo. Eu vou virar a câmera mais uma vez aqui. Eu vou mostrar aqui rapidamente. Esse daqui seria o score de locomoção ideal, né? Que vai de 1 a 5, que é o 1. Repara aqui que nós temos uma linha em cima do dorso da vaca, né? Da coluna da vaca aí, no qual ela está reta tanto quando a vaca está parada quanto está caminhando. Isso seria o ideal, né? E aí temos até um vidinho aqui ilustrativo que eu gosto muito de passar esse vídeo, que ele é bem didático. É uma vaca claudicante, uma vaca que não claudica, quer dizer, mas que tem uma linha em cima da coluna reta. Repara nessa pisada dela do membro anterior com o posterior, eles quase se comunicam, né? Quase que ela pisa em cima do mesmo membro e a linha reta. Isso daqui é o ideal, uma vaca saudável, né? E aí nós temos o 2, que o 2 é o que eu falo que é o pulo do gato. Por quê? Porque uma vaca diagnosticada exatamente nesse momento, o que acontece?
eu vou, de forma precoce, conduzir o tratamento desse animal, muitas vezes sem o uso de anti-inflamatórios, antibióticos, apenas com a para funcional e um curativo ali, eu já consigo cessar o problema. Quando que eu vou perceber? A vaca parada, ela até está com a coluna reta, mas a hora que essa vaca começa a caminhar, eu tenho um arqueamento da coluna, uma posição diferente de ilho a isquio, cabeça já abaixa. Vamos ver aqui nesse vídeo dessa vaca simpática aqui, ó. Olha só. Para quem não está identificando, a hora que colocar em câmera lenta, ó, olha como ela atrasa a passada dela. O membro posterior direito, que é o que está próximo aqui da tela, ele já não tem a mesma distância de passada. E a coluna já começa a arquear. Então, esse momento aqui, que é o score 2 de claudicação, esse é o momento que nós, técnicos, deveríamos estar no campo observando e levando essa vaca para o tratamento, né? Essa eu acho que é a maior dificuldade hoje do técnico, do veterinário. Esse treinamento eu acho que deveria ser até obrigatório por um tratador, por um ordenhador, para ele saber realmente que vaca que eu tenho que me preocupar. Não adianta a vaca não apoiar mais o membro no chão, que aí eu vou levar ela para o tronco, aí eu vou entrar com medicamento, que aí eu desandei tudo. Então, aqui posso ler ela para você? Uhum. Então, qual é o protocolo de tratamento quando pegam um animal com infecção podal que já atingiu o espaço articular? Tá, ela deve estar falando do espaço interfalangiano, né? Nas falanges. Tem que ser muito observado isso daí, porque esse espaço articular seria unilateral, talvez. Pode escrever aqui. Se for algum caso que você está tratando, que você visualizou, se puder descrever, eu auxilio. Quando nós temos... vamos lá primeiro. Nós temos duas classificações, né? Lesões não infecciosas e infecciosas, né? Dentro das lesões podais. Infeccioso está relacionado a alguma infecção, associação de alguma bactéria, por aí vai. Quando eu falo de espaço articular, eu penso em espaço interfalangiano, lá na medial, proximal, né, ou distal. E aí é um problema grave, porque nós temos uma doença bem comum no rebanho, que é a artrite séptica interfalangiana, né? Lembrando que toda artrite pode levar a uma artrose, né? É uma inflamação, pode levar a uma infecção e pode levar até uma perca da função. Isso é o grave. O sinal principal seria o inchaço, né? O aumento de volume articular. Geralmente, quando é entre distal e medial, nós temos esse inchaço próximo da coroa, né? Da borda coronária ali. E quando nós temos isso acima, geralmente relacionado a um trauma. Aí tem que ver primeiro o que veio, o ovo ou a galinha, né? Será que essa vaca teve uma dermatite, por exemplo, e abriu espaço para uma bactéria que foi entrando para dentro da vaca aí, até chegar no espaço articular? Pode ser. Hoje, Menon, eu só já vou responder, vou só fazer um comentário. Eu acho que nós temos que olhar muito para o pessoal do equino, porque os equinos hoje eles estão assim divididos em especialistas, né? Nós temos o pessoal da fisioterapia, o pessoal da reprodução, enfim, tem o pessoal só do sistema locomotor, só da clínica relacionada à cólica e por aí vai. E aí, hoje, trazendo dos equinos, qual é o meu tratamento? É a limpeza articular, lavagem articular, tá? Ela escreveu aqui, acho que é Michel, ela ou ele? Michel. Michel escreveu exatamente pós-dermatite interdigital. Aí ficou até mais claro o que eu falei aqui. Então, Michel, o tratamento hoje seria a lavagem articular, tá? Pode-se usar algum antibiótico associado ou pode-se usar até o bom e velho soro fisiológico. Acesso esse espaço articular
e faço a lavagem. A recuperação é extraordinária. É o melhor caminho e é rápido de se fazer. Lógico, pessoal, associação de anti-inflamatórios aí. Wellington, o casco encastelado pode dar problema na articulação? Aqui, achei. Sim, pode. Recebi hoje de um ex-aluno aí do curso uma novilha com uma dermatite digital, já há um longo tempo, no qual encastelou esse casco, né? Ela deposita mais queratina para elevar a região da dor do solo e acabou levando a complicações articulares. Pode acontecer sim, principalmente em novilhas, tá? É muito comum em novilhas. Você começa a comprimir regiões da articulação que antes não eram comprimidas, além de forçar demais alguns tendões. Isso é comum. Eu tenho até alguma foto aqui. Pode continuar, Menon. Aqui, ó, rapidinho. Só respondendo aqui, ó. Olha aqui um caso de encastelamento. Nessa região aqui eu tenho uma dermatite. Ocorre um depósito de queratina. Esse casco encastela, né? Queratinizou aqui. E aí eu preciso fazer a parafuncional. E aqui como ficou depois, né? Respeitando o ângulo do casco. Então, quer dizer, você imagina essa articulação aqui, né? O tanto que ela não estava sofrendo. Deixa eu só separar mais um artigo. Então, você vê como as coisas puxam, uma coisa puxa a outra, né, Mena? Sempre tem uma relação. Não entendi, deu uma cortada aqui. Tem uma relação, né? Sempre tem uma relação. Sim, uma relação enorme. Bom. Sumiu, voltou aqui. Voltou, Menon. Tinha sumido você aí, mas voltou. Oh. Tá me escutando, Menon? Ah, tá. O meu tinha dado uma travada aqui. Tem mais uma pergunta aqui, subiu. Boa noite. Em caso de amputação, qual a expectativa de vida do animal? É variado, depende muito. Amputação, último caso, eu acho também que ainda é um assunto bem negligenciado, é um procedimento relativamente fácil. Tem que tomar muito cuidado quando amputar ou não. Eu só amputo quando ocorre necrose de falange, ou eu tenho necrose de tendões, algo do tipo. Tem um estudo americano aí que mostra que 50% dos animais amputados conseguem ter uma lactação, né? Vacas holandesas aí estamos falando. Porém, desses 50%, 50% de novo vai conseguir uma segunda cria, tá? A amputação, eu falo o seguinte, avalia bem o animal. É um animal que tem chance de risco de morte? Beleza, vou amputar, tá? Já tem ali uma infecção, sei lá, sistêmica, né? E o animal tá muito debilitado. Então, vamos salvar a vida desse animal. Agora, vamos pensar numa situação. Uma vaca holandesa, score 4,4, vazia, 150 dias pós-parto. E eu vou amputar essa vaca? Para quê? Muitas vezes é abate, é descarte, tá? Acabamos de falar aqui sobre a deficiência de P4 em relação ao processo inflamatório, aplicação de AINES. Então, quer dizer, essa vaca vai passar por um tratamento medicamentoso, vai sofrer muita dor, não vai responder a onda folicular, não vai responder a protocolo IATF. Quando que eu vou prenhar essa vaca? Então, manda embora. Infelizmente,
trabalhamos com animais de produção, né? Mas um procedimento bem feito, você prolonga um tempo de vida do animal. Na Francana, na época, uma Não vaca que entendi, Menon. eu e o Luiz fizemos uma. Na época eu trabalhei na Francana, a gente amputou o dígito de uma. Também não tinha o que fazer mais, né? Mas foi bem boa a recuperação dela. A vaca embalou bem no leite. E não lembro depois a próxima lactação dela. Mas não lembro de ter descartado ela recentemente. Ela seguiu a lactação, emprenhou. Só a próxima lactação dela que eu não recordo. Como Sim, foi, quanto ela ficou, né? Mas a gente fez uma, deu. Foi bem boa, sabe? Bem boa. sim. É um grande desafio, né? Eu não gosto. Não gosto de realizar esse procedimento, acho péssimo. É, a gente fez- todo esse tempo a gente fez uma, né? Que eu lembro, assim. Eu Oi? lembro que Desculpa. em todo esse tempo de formado aí, a gente fez uma, acabou fazendo em uma. Uma, né? E, É. Eu faz 6 anos que estou casqueando, eu acho que eu não tenho mais que 10 amputações. Eu amputo mais peça do que vacas. Graças a Deus, que bom, né? Sinal que estamos bom, dando resultado aí. final tá indo bem, né? Ô Menon, eu tenho uma pergunta para você e toda a equipe Caltrain, cara. Ô, louco, meu. Vou cobrar vocês ao vivo aqui. Pode, Eu então. hoje tive mais uma pergunta de quando será o próximo curso aí no Paraná. Rapaz, então. Temos que achar um lugar. Tá Temos que difícil o achar um lugar. lugar. Eu Temos que achar imagino, um. é a dificuldade nossa aqui no estado de São Paulo também. É É, achar porque lugar. o pessoal acaba pensando, nossa, mas vai trazer gente para mexer nas minhas vacas, cara. Por gente que não sabe Exato, castear, tacar exato, eu sei. picadeira. Meu Deus, vão me deixar as vacas mancas, vão me matar lá. E daí Sim, é difícil, né? Acaba ficando difícil. Mas vamos tentando. A gente tá entrando em contato com as propriedades aí e conversando, ver se amolece o coração de alguns produtores para a gente tentar fazer esse curso de novo aqui. sim, sim. Eu tenho até um fato curioso. Eu ministrei um curso agora, final de semana passada, em Patrocínio Paulista, e o produtor foi lá ver o procedimento, né? E o cara gostou demais. As vacas recuperaram muito, sabe? Ele ficou muito contente e esse cara não quer mais que eu saia de lá. Quando precisar da curso, pode vir aqui. É Muito bom. tratamento gratuito, né? Isso é muito Muito bom. bom. Mas realmente é muito difícil conseguir propriedades aí. É complicado. Depois que o produtor vê como que é o trabalho ali, o acompanhamento do seu com 90 ali junto, né, com os alunos, acaba perdendo um Uhum. pouco desse pré-conceito, né? Mas não é muito fácil, mas a gente vai tentar, né? Vamos tentar. Sim. Tem mais uma Acabou de ter pergunta? uma pergunta e um comentário aqui, né? Vou responder a pergunta: em que situação mais chamam vocês, prevenção ou patologia? Infelizmente, a minha situação, diferente do Gleison, que é o próximo comentário aí, a minha situação é a patologia, tá? O produtor só chama quando a vaca já está claudicando ou quando ele tem um número de animais no rebanho que estão claudicando, né? É impressionante. Mas, em contrapartida, o que ocorre? Depois que o cara vê o resultado produtivo e o resultado reprodutivo dos seus animais que passaram por um casqueamento, que não tem lesões, ele acaba passando a trabalhar com o preventivo, tá? E essa eu considero a fase mais gratificante, a melhor relação que podemos ter com o produtor é quando a gente trabalha com preventivo, porque aí o produtor ele se conscientizou que o nosso trabalho de técnico em podologia bovina é benéfico para os seus animais a baixo custo e vai evitar ao máximo ter lesões. E aí eu vou seguir na sequência falando de custos. Eu estava esquecendo disso, Menão. Eu vou achar aqui, eu separei uma tabelinha para explicar para vocês rapidamente a questão de custo. Está aqui, ó. Muito bom. Dá uma olhada aí, Gleison. Depois eu mando isso para você. Opa.
Foi, não? Agora foi. Olha que bacana, Menão. Deixa eu ver se tá vendo aí, né? Aqui eu Mais achei ou um menos. artigo no qual ele tem uma tabela que ele mostra o quê? Custo com tratamento e descarte causado por doenças digitais. Isso daqui está em dólar, tá? Então, você começa a comparar. Ó. O casqueamento, quando ele é corretivo, nessa propriedade aqui, que tem em torno de 150 animais, o casqueamento em si, ele passou por 4 atendimentos, a um preço de R$50, R$200, 2,5% do rebanho, certo? Porém, os casos cirúrgicos, no qual ele relaciona, por exemplo, hiperplasias, dermatites mais graves que precisa debridar, foram 26 animais, né? As revisões é um custo baixo. O que chama de revisão, tá aqui, ó. As revisões é a parafuncional. Olha o preço da revisão. Foram 126 animais a um custo de $20. Então, o que é mais barato? Você tratar, aqui no caso cirúrgico, né? Ou você fazer a para. E o principal, o descarte, né? O descarte foram dois descartes, $1.500, tá aqui, ó. R$3.000 total. Então, olha o total de despesa dele, $7.814, né? Nessa fazenda com 150 animais. Entrando descarte. Só que, se vocês repararem, tira 3.000 do descarte, menos os 7.814 aí. É quase 50%. 50% do gasto nessa propriedade avaliada, dentro desse artigo, ela foi devido à evolução do casqueamento corretivo e não do casqueamento preventivo. Então, qual seria o melhor caminho? Respondendo, o melhor caminho é a parafuncional, e o produtor que nos chama só para tratamento, ele acaba gastando mais dinheiro, né? Infelizmente. Gleison, marca aí que nós desce. Logo Vambora, vem. Nós toca uma vambora. buddy. Passa eu com 90 aí na Ponta Grossa, pega o Menon, coloca dentro do brete e leva ele embora junto. Vambora. Bora, vamos agarrado. E se fechar uma turma aqui, a gente já vai com uma vanzada de gente aqui pra lá. Ah, vamos. Tô pronto. Arruma a fazenda aí, meu amigo. Então vamos correr atrás. E tem mais uma aqui, Robert. Não vi. Se foi, passou então. Aqui acho que é o Luiz Santos. Luiz Eu Santos. também trabalho com casqueamento, Pode infelizmente. Eu também trabalho com casqueamento. Infelizmente, entrar no pequeno produtor para o preventivo é muito complicado. Sempre chama no último caso. Isso é verdade. Exato, Luiz. Ô, Luiz, mas você sabe que o mercado hoje está peneirando muitas fazendas, né? Quem não está se tecnificando, não está investindo, não está produzindo, está ficando para trás, infelizmente. Conscientização, eu chamo. Tem que conscientizar. O intervalo entre os preventivos deve mudar de acordo com o ambiente em que os animais vivem? Intervalo entre os preventivos deve mudar de acordo. Sim, deve mudar. Letícia Verbel, ela já era para saber, viu, Menon? Ah, é? Ah, é? Minha namorada, ela. Um beijo. Olha aí. Tá me testando aí. Eu até estava conversando isso com o pessoal do último curso e numa live passada. Essa roda que eu mostrei para vocês, eu devo seguir ela? Não devo, tá? A Letícia tem um caso interessante que é do pessoal da Exalc, né? Ela fez estágio lá há muito tempo e com certeza ela falava que não existia esse momento ideal, né? Como eu também vejo na USP, por exemplo, quando eu vou, né? Mas esses lugares, eles têm uma mão de obra que consegue atendê-los, né? Já o pequeno produtor e o grande produtor, ele precisa contratar alguém. Então, isso eu acho que é uma deficiência
na própria medicina veterinária, no próprio curso, quando esse é o assunto. Nós devemos identificar a fazenda, qual que é o desafio dela. Se a fazenda não tem um desafio tão alto, eu posso reduzir para 1, 2 casqueamentos ano. Agora, quando a fazenda tem um desafio muito grande, no caso como proliferação de dermatite, que é uma bactéria ali circulante no ambiente, eu preciso trabalhar muito com o pé dilúvio, eu tenho que aumentar para 3, 4 vezes no ano o casqueamento de determinados animais ou do rebanho inteiro. Então, assim, é muito variado. Varia do ambiente, tá? Varia muito do ambiente. Isso é um assunto de debate entre casqueadores e técnicos aí que roda meia hora de discussão. Ah, imagino, eu já participei dessas conversas aí e não tem fim, né? Não tem fim, cara. Não tem fim. É uma coisa de louco. Vai variar bastante de região para região, de propriedade para propriedade. Propriedade, casqueador, raça do gado. Nossa, é muito variado. Aqui na nossa região até tem uma quantidade boa do pessoal qualificado que faz esse trabalho, sabe? Mas chega um ponto que eles têm umas 3, 4, 5 propriedades ali, dependendo do tamanho da propriedade, que eles não conseguem atender mais ninguém, sabe? E ali vai tendo a necessidade da própria fazenda ter alguém ali treinado, né, que entenda um pouco mais, pelo menos sobre curativo, para ir Sim. atender aquela emergência que tiver ali quando o podólogo, quando o caçador não estiver na fazenda, né? Então, o Gleison escreveu aí no mínimo 2 vezes ao ano. Aquele cronograma que eu mostrei aqui diz isso, mas se a reprodução não rodar bem também, não vai dar, não posso acompanhar a reprodução, né? Não vai Não virar. dá. Sim. Glauber, eu acho que tá Deu, vendo. deu por hoje, né? E deu, né? Deu. Deu, sim. Bastante 1 horinha de informação, live aí. bastante coisa diferente aí. Muito importante, né, para a gente ficar ligado no dia a dia aí com as bovinas, com nossas queridinhas aí. Sim, nossas ladies. E, Bom, Menon, eu queria muito agradecer vocês mais uma vez, esse convite aí, maravilhoso. Agradecer o pessoal aí, uma sexta-feira, 8 horas da noite aqui, escutando nós dois. Mais uma vez, parabéns para todos os médicos veterinários, em especial para toda a equipe Caltrain, para minha namorada que está acompanhando aí, futura veterinária. E queria, o mais rápido possível, estar aí no Paraná novamente. A Mix aqui perguntou onde serão os próximos cursos, já tem data, ainda não temos, está tudo muito corrido, graças a Deus, todos trabalhando forte aí, mas vem novidades aí, né, Menon? vamos, Vou vamos. deixar no ar aí, né? Deixa no ar, tá não conta aí. Deixa no ar. Acompanha a Caltrain aí, que os meninos não estão para brincadeira. Vem novidades aí muito boas para o pessoal aí, veterinários, zootecnia, técnicos, a campo, enfim. Vem muito conteúdo aí. Laura, muito obrigado por trazer conteúdo novo pra gente, coisa diferente aí que a parte que você falou ali da gordurinha que fica entre as falanges, que é muito importante para a recuperação dessas vacas, isso eu nunca tinha parado para olhar ou lido ou estudado em algum lugar. Então é bem importante, né? Essas vacas com peso um pouquinho mais acima do que aquelas que estão com o score corporal um pouquinho mais baixo, elas têm uma recuperação mais rápida. Nunca tinha parado para perceber isso. Começar a notar isso nessas vacas. Muito obrigado. Obrigado pelo pessoal Obrigado. que participou. Forte Leison abraço. Marcos, um abraço também. Valeu. Estou falando. Valeu. Conversamos aí. Valeu, valeu. Obrigado, Galbi. Tchau. Valeu, boa Tchau, tchau. noite. Boa noite.